Deus, ele não fez o ser humano para sofrer, muito pelo contrário, para que ele pudesse ter vida. Quando Deus colocou o ser humano no Jardim do Éden, deu tudo do melhor, domínio sobre tudo. Felizmente, o ser humano entregou essa autoridade, esse bem-estar, essa vida ao mal. Quando o Senhor Jesus foi ao Calvário dar a vida por nós, ele nos deu acesso, quando cremos nele, no seu poder, novamente a uma vida plena, a uma vida abundante. O Senhor Jesus mesmo disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. O ladrão não. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Se você percebe que há um mal destruindo a sua vida, tudo para você tem dado errado, nós estaremos fazendo um trabalho forte de libertação. O desafio ao pé da cruz. Atenção. O desafio ao pé da cruz estará sendo realizado em todos os templos da Universal e hoje estarei com vocês realizando em 4 horários este encontro e você vai poder participar do mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais a esse respeito. Eu quero colocar agora o testemunho de uma senhora que foi vítima de problemas espirituais. Você veja que a pessoa, quando tem um mal na vida dela, ela perde o gosto pela vida, ela perde o trabalho, a empresa, ela perde o casamento, ela perde a alegria, ela perde a força, o ânimo, os sonhos, os objetivos, porque o mal, ele mata, ele destrói. E se você tem perdido, você precisa de ajuda e eu posso te ajudar, tá bom? Prepare um copo com água, daqui a pouco, antes do término do programa, nós vamos fazer uma oração em seu favor para determinar que você tenha forças para vencer e que você seja livre de todo e qualquer mal. Eu já volto. Minha filha teve um acidente de moto. Mais tarde, um ano depois assim, adoece o meu pai. Partimos para Bruxos, porque nos ensinaram isso. Nada deu resultado. A minha vida, antes de eu conhecer a igreja, era normal, com altos e baixos, como toda a gente. Era cabeleireira, fui cabeleireira 23 anos. Estávamos bem, financeiramente, não tinha problemas. Até que chegou uma altura que, por circunstância dos meus pais, que foram reformados, voltaram às origens da sua terra, no Alentejo. E assim aconteceu eu vir para o Alentejo, daí a um ano depois de estarem cá. Montei o meu primeiro salão aqui. Durante 3 anos correu tudo muito bem. A partir daí comecei com graves problemas de coluna, porque quando eu pensei em montar o salão, em Reguengos, houve várias colegas que já estavam cá a trabalhar que não gostaram que eu viesse para cá. A partir dessa altura eu comecei a ter muitos problemas de coluna, a ponto de querer mexer os braços e não conseguia, até que deixei de trabalhar, foi isso mesmo. Minha filha mais tarde teve um acidente de moto. Na estrada houve um senhor que não parou no stop e foi para cima dela. E ela deu várias voltas no ar. Pensou toda a gente que ela tinha morrido. Ficou estendida no chão. Não morreu porque Deus já era connosco, só que nós não conhecíamos. Mas Ele já estava a trabalhar. E quase fiquei sem ela. Mais tarde, um ano depois assim, adoece o meu pai. Com os nervos, foram lá um médico, no sítio onde estavam, e o médico lhe disse que era nervos. A partir daí, os nervos foram de tal forma que ele era uma pessoa bem constituída, alta, forte, começou a deixar de comer, deixar de dormir, claro, ficou sem saúde. Começou a emagrecer demasiado, só pele e osso, e era tudo nervos, diziam os médicos. Fez-se exames a tudo quanto era coisa. Nada. Partimos para Bruxos, porque nos ensinaram isso. Nós, quando estamos aflitos,
e com um problema tão grave que ele tinha e sem saber o que era, corríamos tudo, nós não tínhamos conhecimento. Nada deu resultado. Houve uma altura que ele piorou, deitava sangue por a boca, muito mesmo. A família chegou ao pé de mim e do meu marido e disse-nos para prepararmos a roupa dele, que ele mais que duraria era 4 dias. O meu pai estava muito mal. Deixou de saber trabalhar, não sabia onde estava, tinha medo de tudo e de todos. Pedia para esconder as facas, para esconder... Tinha uma arma de caça na altura porque eram caçadores, o meu pai e o meu marido, e ele pedia para esconder porque tinha medo do que podia fazer e esquecia-se tudo. Pronto, ele não estava propriamente neste mundo e então deixou de saber fazer tudo, trabalhar, de comer, nada. Um senhor nosso vizinho aqui que via o sofrimento dos meus pais, de nós, e chegou-se ao pé da minha mãe e disse: "Porquê é que vocês não vão a uma igreja que há agora em Évora, mas que há em Lisboa?" Porque o meu genro teve 3 anos sem mexer os braços e começou a ir a essa igreja e começou a trabalhar. E eu disse à minha mãe: "Vamos, é mais um bruxo." A minha mãe era uma pessoa muito ativa e agarrou no meu pai, ele sem poder andar, foram a primeira vez a Évora. E ele já não andava quase nada, muito pouco. Chegaram ao transporte, o autocarro, quando lá chegaram, porque ele andava devagar, já tinha ido embora. Mas a minha mãe não desistiu. Da parte da tarde foram novamente e conseguiram ir à igreja. Entraram, a minha mãe conta-me, porque eu não fui a primeira vez, conta-me que realmente gostou de ouvir aquele senhor falar. Não conhecíamos nada, nem sabíamos como se chamar, nada. E sentiu logo uma diferença nela própria, o meu pai não. Foram novamente, cada vez que havia as orações, os horários, nunca desistiram. A partir de um momento para o outro, ele começa a melhorar. De tal forma que começou a ter vontade de comer, começou a ser diferente, a dormir, já a começar com vontade de trabalhar, e a partir daí a nossa vida toda mudou, completamente. Ele ficou bem, depois daquilo que o médico dizia, 4 dias, ainda durou até 20 e tal anos, quase 30, não é? Já morreu de velhinho, e não há muito tempo, porque tinha que ser assim, não é? E acontece que realmente Deus já estava connosco, mas nós não o conhecíamos. E foi aqui, na Igreja Universal, que eu conhecia Deus, o Deus verdadeiro. Não só conhecê-lo, ter uma comunhão com Ele, que é o mais importante. Sem Deus não conseguia ser aquilo que eu sou, nem estar como estou, e nem ter a família que tenho, e nem ter aquilo que eu tenho hoje. Eu a Deus devo tudo, toda a minha vida, toda. Vocês observam que quando há o mal, tudo começa a dar errado na vida da pessoa. Mas quando Deus entrou na vida dela, as coisas que davam errado, o mal que estava destruindo a vida dela, ele foi retirado e as coisas começaram a dar certo. Por que isso acontece? Porque tudo que era contra nós, o Senhor Jesus encravou na cruz. Inclusive há um versículo que fala sobre isso, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo que era contra nós, seja o pecado, a maldade espiritual, o domínio das trevas, tudo que é ruim, todo o mal espiritual, o Senhor Jesus encravou na cruz. Doenças, dores, enfermidades, sofrimento, tristeza, angústia, dor. E nós iremos fazer um trabalho forte de libertação, assumindo a autoridade espiritual para vencer o mal diante da cruz. O desafio da cruz, independente da sua religião, esteja conosco. Você que nos acompanha aqui na França tem a oportunidade. Você pode participar dos cultos em francês ou conosco em La Plaine,
que os cultos são em português. Na 139, Avenida Presidente Wilson, 93210 é o código postal, La Plaine, Saint-Denis. Para mais informações, 33 07 49 18 12 41. Nós vamos ajudar você a ser livre de todo o mal. Se você está sofrendo, desesperado, pensando em dar cabo da sua vida, nem espere amanhecer o dia, nem espere você poder estar pessoalmente. Já fale conosco através do contato que está à sua disposição, o 07 49 18 12 41. Será um prazer muito grande poder abençoar a todos vocês, tá bom? Nós vamos acompanhar com muita atenção neste momento, nós vamos acompanhar mais depoimentos maravilhosos do poder de Deus e eu já volto. Olá a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu me encontro aqui agora com o senhor Geraldo, que vai contar como era a vida dele antes de conhecer o Centro de Ajuda Universal. Senhor Geraldo, como era a sua vida? A minha vida era uma vida atormentada, né? Eu era alcoólatra, ouvia a voz e perturbado, totalmente perturbado e doente, né? Eu tinha bronquite asmático crônico que os médicos tinham me condenado a tomar medicamento forte pelo resto da vida. Que tipo de pensamento passava na mente do senhor nessa época? Quando eu tentava parar de beber e levar uma vida normal, aí vinha pensamento de suicídio. Mas eu nunca cheguei aí, graças a Deus, a tentar. Eu vinha esse pensamento, mas aí muitas vezes eu ficava com aquilo na mente, então eu voltava a beber novamente para poder controlar, penso eu, o sistema nervoso, porque senão eu não conseguia me controlar. Mas tentou resolver de alguma maneira, procurou algum meio? Sim, eu procurei os bruxos, porque para mim eu queria uma solução rápida e falar, olha, o seu caso é assim, então vai ter que ir no bruxo. Aí me informaram os bruxos, eu ia lá, pagava dinheiro para os bruxos e não resolvia nada, ficava até pior às vezes. E com esse vício do álcool, no que isso afetava a vida do senhor? Afetava na vida sentimental, a vida conjugal, porque a pessoa com qual eu vivia na época não gostava, porque ninguém quer viver com uma pessoa que leva a metade do dinheiro para os vícios, né? E não fazia as outras coisas que é obrigação para uma casa. Então isso afetava dessa maneira. E aí eu procurava a solução e não encontrava, corria para os vícios novamente para poder tentar dar a volta, né? Mas nunca chegava a solução nenhuma. E eu ouvia a voz, que eu esqueci de falar no começo, eu ouvia a voz, eu via vulto. Isso na real, eu tentava dormir e quando eu deitava, alguém me chamava pelo meu nome, eu chegava a sair fora, olhava para um lado e para outro, não via ninguém, voltava novamente para a cama, começava a ouvir vulto passando, chiado debaixo da cama, olhava, não via nada. E é assim que eu cheguei, dessa maneira, totalmente atormentado e viciado e doente. O pior momento foi quando eu, no meu ponto de vista, não fazia nada, mas as pessoas falavam que eu acordava de madrugada, eu acordava a certas horas, eu não sabia, né? E quebrava tudo, bagunçava tudo, mexia com todo mundo ficava assustado. No outro dia de manhã, as pessoas tentavam falar, mas eu era um pouco explosivo, as pessoas, aqueles que tinham mais amizade, às vezes diziam, olha, você fez isso, eu não queria tentar, falava, a pessoa também não levava mal. E aí até que vinha 2, 3, 4, não, você fez isso. Aí eu comecei a pensar, alguma coisa está errada, eu vou ter que procurar um jeito. E aí foi onde eu começava a procurar o jeito, mas nada melhorava, porque nos bruxos eles não têm esse ensinamento para fazer com que a pessoa esqueça, a pessoa fique curada. É o contrário, faz a complicar, às vezes mais, cada vez mais. Quando o senhor chegou na igreja, como é que foi? Cheguei por causa que não tinha jeito. E aí eu pedi uma orientação, cheguei na igreja e falei, eu queria falar com o pastor. Então eu entrei e fiquei aguardando. Quando essa pessoa chegou lá, ela começou a fazer, eu já sei que era reunião, começou a fazer a reunião e começou a falar de mim. E aí eu olhava para trás, olhava para um lado, olhava para outro e não vi ninguém. E aí, depois que terminou a reunião, eu fiquei olhando para ele. Ele falou, você quer falar comigo? Eu falei, não quero falar mais com você não, porque tudo que eu ia perguntar você já falou. Aí ele ficou olhando assim para mim, você não quer falar? Eu falei, não. Aí, a partir desse dia, eu comecei a voltar, entrou a curiosidade em mim, eu fui voltando, e aconteceu o que aconteceu hoje. Graças a Deus, estou livre.
O que Deus fez na vida do senhor? Deus me transformou completamente. Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu fui curado imediatamente, sem pedir nada. A primeira coisa que aconteceu, em menos de 15 dias eu parei os vícios. Parei de fumar, parei de beber. E depois a doença, em menos de 6, 7 meses, desapareceu. Quando eu senti falta, as coisas ruins também acontecem de sentir falta. Quando eu senti falta, mas eu não fui ao médico. Aí, graças a Deus, até hoje, estou bem, graças a Deus. Ainda é dependente de medicamento? Ainda faz tratamento? Nenhum, não faço tratamento de nada, graças a Deus. Totalmente curado, totalmente abençoado. Graças a Deus, minha vida sentimental restaurada, vida com meus filhos restaurada, saúde, graças a Deus, no meu lado profissional também, graças a Deus, vai muito bem, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por esse acontecimento na minha vida. Ainda pensa em morrer? Não. Por dentro, como está? Muito bem, graças a Deus, cheio do Espírito Santo, uma vida direcionada por Deus, graças a Deus, nada mais de pensamentos como antes. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa que está viciada, está doente, assim como um dia o senhor esteve? Eu digo para ela que ela vem aqui, porque aqui ela vai encontrar a solução. Outra coisa, as pessoas dizem que paga, não paga nada, pode deixar sua carteira em casa, venha sem nada, e se precisar eu vou estar aqui. Pode vir sem nada, só com o dinheiro da passagem de vinda, porque se quiser voltar, eu colaboro. Mas que ela venha aqui, ela não fica ouvindo o que os outros falam, e que é isso, que é aquilo. Não, venha e tira a prova. Se não acontecer nada, eu coloco a minha cara à tapa. Porque eu sei que Deus tem o melhor para ela aqui. Então, esqueça o que as pessoas falam e venha buscar a solução para o seu problema. Deus não faz exceção de pessoas. Ele não me rejeitou, também não vai rejeitar você. Muito bem, e você que nos acompanha agora, você encontra aqui embaixo o nosso número SOS, a nossa morada, você é o nosso convidado. Tem solução para o seu problema, a solução nunca é tirar a própria vida. Entre pelas portas do Centro de Ajuda La Plena, assim como um dia fez o senhor Geraldo, e certamente a sua vida também será transformada. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Cobrança de dívidas, pressão para atingir metas, tarefas que não acabam, noites mal dormidas, aflição. Chega um momento em que já não se aguenta mais lidar com o stress e não importa o local onde se esteja em casa, no trabalho, no ambiente de estudo, ele toma conta da alma. Portugal é o terceiro país com mais pessoas estressadas em toda a Europa. Com 77 pontos, fica atrás apenas da Sérvia e da Letónia. Segundo um estudo da organização britânica 8Night, quando paramos para avaliar o mundo, os dados são ainda mais assustadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% da população sofrem com stress. Quem lida com esse problema não tarda a demonstrar as consequências. No trabalho, por exemplo, os níveis elevados de stress fazem com que o empregado chegue à exaustão, atinja o próprio limite do que consegue suportar e desencadeie o burnout. A palavra inglesa significa queimar até ao fim, ou seja, um esgotamento físico e mental que incapacita a pessoa de desempenhar tarefas que, antes deste síndrome, eram apenas funções simples de trabalho. Mas este queimar até ao fim será realmente apenas físico? Não estará o cérebro apenas a refletir os sinais que já foram emitidos pela alma? Os efeitos negativos podem ir além. Um estudo publicado na revista médica mensal JAMA Network Open descobriu que os participantes com níveis elevados de stress eram mais propensos a apresentar fatores de risco cardiovascular descontrolados e características de um estilo de vida deficiente. Também há prejuízos financeiros. Os problemas relacionados ao stress e à saúde mental dos trabalhadores custam cerca de 5,3 mil milhões de euros por ano às empresas portuguesas, segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses. E, com tanto stress e o interior em completa combustão, os problemas também serão estendidos à família. Durante uma entrevista, o doutor em Psicologia Clínica Luís Alberto Hans pontuou que este é um dos maiores inimigos do casamento. Muitas vezes um casamento com alto grau de satisfação se deteriora porque a pessoa, sem perceber, acumula stress. Em algum momento, o indivíduo então começa a se irritar com o parceiro e atribui isso equivocadamente à relação.
Alerta! Surgem então discussões, responsabilidades são destinadas à pessoa amada, aparecem desconfianças, insegurança, os filhos também sofrem ao não terem atenção dos pais e a casa deixa de ser um ambiente harmonioso. Pois é, o estado da sua alma não afeta apenas a si. Desta forma, como uma bola de neve, não se consegue descansar, desligar-se dos problemas, não se tem um momento para não pensar em nada. Vêm então as noites sem dormir, a refletir sobre o que se precisa concluir, os problemas que ainda não têm solução, a culpa por tudo o que está a ocorrer. A aflição, então, alcança a alma, procura-se um refúgio e só enxerga a angústia, a ansiedade, a agonia. Está a passar por esta situação? Não tem conseguido lidar com a pressão da vida? A sua alma está aflita? Se você estiver conosco em La Plaine, você poderá conhecer pessoalmente o senhor Geraldo, que o pastor Leonardo entrevistou. Ele tem estado conosco ali. E ele é uma testemunha de que o Senhor Jesus levou sobre si as doenças, enfermidades, o sofrimento do Senhor Jesus nos trouxe a paz e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você crê que Jesus está vivo, é poderoso, ele vai mudar a sua vida. Talvez você estava pensando que Deus te abandonou, que você estava entregue ao mal, que você não ia poder superar. Problemas impossíveis para o homem, eles são possíveis para Deus. Se levante, olhe para frente, acredite, não se dê por vencido, não pense que Deus te abandonou, que você não pode, não pense que Deus não se importa com a sua dor. Deus quer mudar a sua vida. Vamos falar com Deus, é o momento da oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus, neste momento, nós unimos a fé com pessoas de todas as religiões, unimos a fé com pessoas aflitas, angustiadas e desesperadas, pessoas escravas de um vício, escravas de uma doença, de problemas que têm dado cabo da vida dela e ela não consegue superar. O Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crê. E de acordo com o pedido que essa pessoa faz a ti, eu determino que o milagre aconteça. Consagra, santifica, abençoa este copo com água e coloca as virtudes do teu poder, para que no momento que esta pessoa beber, ela receba vida, ela seja livre, ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba a vida. Em nome do Senhor Jesus, seja curada, liberta, livre de todo e qualquer mal que esteja na sua vida. Levante a cabeça e creia que Deus muda a sua história. Chegamos ao ponto final do programa. Lembrando a todos que estamos à disposição de vocês, pessoalmente, ali em La Plaine, na Avenida do Presidente Wilson, na 139. 93.210 é o código postal, próximo ao Stade de France, e também ali aos Correios. Estamos à disposição de vocês diariamente ali em La Plaine, tá bem? Um forte abraço e até a próxima!